Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de mangas longas e cor laranja. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai conhecer a história de conciliação emocionante de um porteiro com os condôminos de um edifício. No quadro Explica Direito, a juíza do trabalho Simone Jalil fala sobre a nova licença e salário paternidade. Começou a campanha Abril Verde, que discute a saúde e segurança do trabalhador. Vamos mostrar como foi a cerimônia de abertura da campanha e o tema que será trabalhado neste ano. E ainda sobre a campanha Abril Verde, vamos conversar com o gestor do programa Trabalho Seguro no TRT-RN, o juiz Michael Knaben. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Um conflito marcado por um mal-entendido, mas que terminou em um acordo cheio de emoção. No Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, uma história chamou a atenção. O caso de um porteiro mostra que a justiça vai muito além de direitos e deveres e mostra como relações humanas também fazem parte dos processos. Foram mais de 3 décadas de dedicação. Seu Josenildo trabalhou por 31 anos como porteiro em um pequeno condomínio em Natal. Ele se tornou parte da vida dos moradores, construiu uma relação de proximidade e confiança com todos e também a sua própria história. Meu pai trabalhava aqui, apareceu a oportunidade de trabalhar aqui como folguista. Eu aceitei e com pouco tempo fui efetivado e desde então foi de onde eu pude proporcionar assim, se não o melhor, mas o melhor que você pode dar para os meus filhos, né? Assim, para mim aqui, como eu falei em off, aqui é uma extensão da minha família, né? Hoje ainda continua sendo, porque foi onde eu pude tirar sustento da minha família. A gente não pode jogar isso fora. Apesar da relação próxima, a situação trabalhista nunca foi formalizada. Ele recebia salário, férias e 13º, mas não tinha carteira assinada e nem contribuição para o INSS ou FGTS. Os próprios moradores já discutiam uma forma de regularizar esse vínculo. Nildo trabalhou 31 anos. Assim que ele fala, eu só tenho 1 ano e 2 meses aqui. E assim, eu disse, gente, vamos chegar a um acordo com o Nildo, veja o que é melhor para ele, vamos ver o que é melhor para nós, para a gente dar um basta nessa conversa. Mas no meio desse processo, o mal-entendido mudou tudo. Quando eu recebi o aviso a notificação de um aviso prévio, e na verdade é um aviso prévio que eu não ia ter nem trabalhando, eu me senti assim, sabe? Eu digo, poxa vida, aí eu me senti nada. Eu digo, pronto, então não vale nada, porque assim, não posso nem terminar o dia de trabalho, não posso nem praticamente me despedir das pessoas. Sempre falamos a questão de legalizar a questão de Nildo. Aí eu conheço alguns contadores, primeiro veio um contador, fez tudo, tal, a gente reunião, tal, vamos lá. Aí depois veio outra, disse, contadora também, e nada. Só que dessa vez foi diferente, porque entrou advogado. Da outra vez não tinha entrado advogado, era só uma preliminar para a gente saber qual era a melhor vertente para o condomínio com relação à questão trabalhista de Nildo, né? Quando entrou o advogado em si, também como contador, foi quando a gente viu, percebeu, tarde demais, que a gente tinha errado, porque o advogado tomou uma atitude sem falar com a gente. Nessa primeira audiência, o reclamante estava muito relutante numa tentativa de conciliação. E quando foi nessa mesma semana, de forma presencial, o reclamante esteve presente e o síndico, com muito boa vontade, para que fosse solucionado o problema, ele queria efetivamente reconhecer esse vínculo de emprego. E trouxe a proposta para reconhecimento do vínculo, pagamento do FGTS com a multa de 40%. E aí, por final, nós conseguimos essa conciliação. Foi reconhecido o vínculo de emprego, o acordo foi nesses termos do reconhecimento de 20 anos de contrato de trabalho
com o pagamento do FGTS, da multa de 40% sobre o FGTS e de todas as verbas rescisórias. A juíza destaca que, mais do que uma solução jurídica, essa foi uma solução humana. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. Foi sancionada no dia 31 de março a lei que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade. A nova legislação também cria o salário paternidade, benefício que garante uma renda durante o período de afastamento. Uma conquista para todos os trabalhadores brasileiros e que é tema do nosso quadro Explica Direito dessa semana com a juíza do trabalho Simone Jalil. A Lei é a 15371, foi publicada no Diário Oficial da União dia 1º de abril agora, então é uma coisa muito recente, né? Mas apesar dela já ter sido publicada, o primeiro esclarecimento que a gente tem que dar é que a lei só passa a ter validade, né, a partir de 2027. E ela aumentou gradativamente os dias de licença paternidade. Hoje são 5 dias. A partir de 2027 serão 10 dias, 2028 15 dias e só em 2029 que passará a ser de 20 dias, tá? Então esse é o primeiro grande, que as pessoas acham que já tem direito agora e não é, né? E o que o pai, o futuro papai, deverá fazer, né? Ele tem que comunicar à empresa até 30 dias antes da data provável do parto, quando que é que a criança vai nascer. Por quê? Porque a empresa tem que se preparar, porque naqueles dias ele vai estar em licença paternidade, ele não pode ser chamado para trabalhar nesses dias e a empresa tem que arrumar alguém para substituí-lo. Então, muito importante isso, até 30 dias antes da data provável do parto. Mas vamos dizer que a criança nasça antes, né? O que acontece? Entra imediatamente em licença paternidade, a partir do dia que a criança nasce. Mas a criança nasceu e por algum motivo a mãe precisou ficar internada, a criança nasceu prematura, né? Então a licença paternidade nesse caso ela se interrompe e o pai pode sim ficar acompanhando a mãe e apenas quando a mãe ou a criança estiverem alta, aí que começa a correr a licença paternidade. Então esse é um ponto importante, porque às vezes pode ter alguma complicação no parto, né? Ah, já vou gozar minha licença paternidade? Não, só depois que tiver alta. Mas e no caso, vamos dizer que eu resolva adotar, né? Eu sou pai, agora resolvi adotar. Então tem duas situações, o casal adota, o pai tem o direito à licença paternidade, mas só o pai adota, né? Então ele vai ter o direito, a licença paternidade passa a valer como licença maternidade. Então ele vai ter o mesmo direito, o mesmo tempo da licença maternidade, não mais da licença paternidade. Então a adoção, quando ela é realizada só pelo pai, só por um homem, ele tem o direito a essa licença maternidade pela adoção. Enquanto eu estou recebendo a licença paternidade, a licença maternidade ela é válida se nós dois trabalhamos na mesma empresa? Sim. A mãe vai ter o direito à licença maternidade e o pai vai ter o direito à licença paternidade concomitantemente, ainda que trabalhem na mesma empresa. Outro ponto muito importante, o pai passa a ter 30 dias de estabilidade, porque a mãe é desde, né, do parto até o 5º mês, desde a confirmação da gravidez, desculpa, até o 5º mês após o parto. O pai ele vai ter direito a essa estabilidade depois do prazo da licença maternidade. Então, 30 dias depois da licença paternidade, ele também não pode ser dispensado. Eu acho que essas são as principais alterações a partir dessa lei.
Sim, porque hoje já se fala muito da necessidade do pai ficar também mais tempo próximo à mãe, próximo à criança, né? Já tinha estudos nesse sentido de se aumentar essa licença paternidade, porque é importante nesse primeiro momento. Tanto a mulher está mais fragilizada pós-parto, né? Por toda a situação, principalmente se for um parto cesárea, que ainda tem todo um processo de recuperação de uma cirurgia, mas mesmo o parto normal também, aqueles primeiros dias, a mulher precisa mais desse amparo e a criança também precisa desse amparo e desse contato inicial com o pai. A Sociedade de Pediatria já mencionava isso em alguns estudos, né? Então eu acho que vem num momento sim muito importante dessa humanização, né? E dessa preocupação também com o trabalhador, porque o pai tem que estar ali nesse primeiro momento, a mulher precisa desse amparo e tira um pouco daquela questão que só a mulher cabe o cuidado com os filhos, né? O pai precisa participar ativamente de toda essa construção junto com o seu filho, de toda essa orientação e de toda essa sintonia, esse amor tão necessário no nascimento de um filho. Abril começou com um alerta importante para o mundo do trabalho. A campanha Abril Verde, que discute saúde e segurança dos trabalhadores, foi aberta no último dia 7 em Natal. Este ano, o tema é Trabalho mais saudável e seguro para todos, além de abordar a universalização do trabalho. A abertura da campanha foi realizada no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mas foi coordenada pelo Tribunal Regional do Trabalho do RN, em parceria com o Grupo Interinstitucional de Trabalho Seguro, o GETRIM. A proposta é ampliar o debate e reforçar a importância de ambientes laborais mais seguros e saudáveis. Esse ano, a temática busca a universalização da preocupação com saúde e segurança. Isso por quê? Porque temos um aumento da informalidade do trabalhador, temos situações que a gente chama de zona grise, uma pessoa que está próxima de um trabalho autônomo, como próxima de um trabalho, né, subordinado, com carteira registrada. Essas pessoas que estão nesse limbo, nesse meio, precisariam da mesma atenção, da mesma preocupação com saúde e segurança. Então, a finalidade principal do CREA é defender a sociedade e combater, né, o exercício ilegal da profissão. Então, nós temos aqui a Câmara de Segurança do Trabalho, né, onde existe o Corpo Técnico de Engenharia de Segurança, onde é a modalidade que está diretamente ligada à prevenção e o combate ao adoecimento no ambiente de trabalho. Então, esse mês, o CREA abriu as portas para receber o Grupo GETRIM, né, nesse evento aqui na Casa da Engenharia, para tratar exatamente do mês que engloba o Abril Verde, que é o mês da campanha de conscientização a doenças do trabalho e acidentes do trabalho. Um dos grandes desafios do mundo corporativo é lidar com as doenças psicossociais, que têm crescido ano após ano. Em 2025, o Brasil registrou recorde no número de casos. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 546 mil pessoas se afastaram do trabalho por adoecimento mental. Uma das principais ferramentas para isso é a atualização da norma regulamentadora NR1, que passa a ter novas exigências a partir de maio, incluindo olhar para os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. O adoecimento hoje, ele vai desde a perspectiva do exaurimento físico, mental, cognitivo, que é pouco utilizado, mas, por exemplo, quando você tem metas inatingíveis, você tem uma pressão muito grande do trabalho. Então, tudo isso o Ministério Público do Trabalho leva ao Judiciário e também trata pela via fora do Judiciário, por ações, inquéritos, por momentos como esse, principalmente interagindo com os outros órgãos. Os impactos do adoecimento não ficam restritos ao trabalhador. Eles também afetam a produtividade, a economia e as relações sociais. Inicialmente, nós temos que compreender que todo acidente do trabalho, seja ele dentro do aspecto físico ou psicossocial, ele extrapola a mera relação de emprego e alcança, né, aspectos assim, da estruturais da proteção social do trabalho, como também a estrutura familiar. Isso na medida em que esse trabalhador, ao adoecer,
ele socorre-se, né, ao aparelho estatal por intermédio dos seus benefícios, isso significa custo, além de problemas de ordem familiar também, né? Ou seja, o adoecimento causa problemas internos, custos adicionais, ou seja, é um problema que diz respeito não só ao trabalhador, não só à empresa, mas também à sociedade como um todo. Vamos fazer um intervalo? Na volta, a gente continua falando sobre a campanha Abril Verde. Tem uma entrevista com o juiz do trabalho, Michael Naben, gestor do programa Trabalho Seguro no tribunal. É já, não sai daí. Nós estamos aqui hoje no gabinete do juiz do trabalho, Michael Naben, que também é gestor do programa Trabalho Seguro aqui no TRT 21, para falar um pouco mais sobre a campanha Abril Verde, sobre os cuidados com a saúde e segurança dos trabalhadores aqui do Rio Grande do Norte. Dr. Michael, quais são hoje os maiores desafios para garantir que os trabalhadores tenham, né, saúde e segurança em todos os sentidos no seu ambiente de trabalho? Bom dia a todos. O principal desafio atual é a conscientização. A gente vem trabalhando, inclusive, nessa campanha do Abril Verde, na conscientização da sociedade em geral, né? Não apenas dos empregadores, inclusive dos próprios empregados. Há uma cultura ainda muito monetarizada, então empregados, empregadores ainda têm se preocupado muito com o financeiro e não com o psicológico, como se um não fosse consequência de outro, né? Às vezes eu estou mais preocupado em trabalhar muito, ainda que isso me cause uma carga imensa, um estresse imenso para receber horas extras, e de repente eu vou gastar mais do que isso com remédios, medicações, né? Então a principal questão é a mensagem, cuide de você, cuide de sua família, isso vai fazer bem, né? Não apenas para o cidadão, para a sociedade, como para a própria empresa, que é aí a nossa fonte geradora de riqueza também. E essa mudança normativa, ela veio justamente por conta do aumento expressivo no número desses casos, não foi? Exatamente. Em 2023 para 2024, quando origina essa atualização da NR1, nós tivemos um aumento de quase 70% no número de afastamentos ligados a doenças psíquicas. 70%, extremamente significativo, e sempre precisamos considerar aquelas pessoas que estão doentes, mas não estão afastadas. Então, o número de adoecimento é muito maior, inclusive, do que esse aumento, que é bastante significativo. É isso, Dr. Michael Naben, muito obrigada pela sua entrevista. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.